Por que razão você está usando testosterona e não percebe nenhuma diferença na melhora dos seus sintomas? Oi, gente! Me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E nesse vídeo nós vamos comentar a respeito de por que razão, às vezes, os pacientes usam testosterona e não sentem nenhum resultado utilizando esse hormônio masculino. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. Quando os pacientes necessitam usar a testosterona, uma das coisas que eles desejam nessa hora é uma melhora substancial na sua qualidade de vida. O que eles procuram? Eles procuram ficar melhores utilizando justamente esse hormônio. O que o paciente percebe quando quer usar a testosterona? Geralmente ele já está com uma queixa de disfunção erétil, uma diminuição da libido, fraqueza muscular, alteração do humor e insônia. Então, o homem, quando nos procura para usar esse tipo de hormônio, com certeza uma das coisas que ele mais quer é que tudo isso acabe desaparecendo e ele tenha de volta a vida que ele tinha antes. Entretanto, alguns pacientes, eles relatam para nós que mesmo utilizando esse hormônio da maneira correta, eles não percebem uma diferença na melhora desses sintomas. Eles não notam que a sua qualidade de vida esteja melhorando. E a partir daí nós temos que avaliar algumas coisas que podem estar acontecendo nessa história. Então, o que a gente avalia sempre? Então, a gente tem que ver nessa situação para tentar entender o que está acontecendo nesse caso. Basicamente, existem duas situações muito comuns que fazem com que a resposta não esteja acontecendo como o homem gostaria. Então, basicamente, tudo vai recair nessas duas coisas que possam estar acontecendo. Ou a dose da reposição hormonal está insuficiente, ou o que causou aquela diminuição dos níveis de testosterona foi alguma doença mais séria que é a causa desse problema. Ou seja, o homem ter essa testosterona baixa é uma consequência da doença que ele teve. Então, naqueles casos, por exemplo, que o homem está usando a testosterona e não observa uma melhora significativa, às vezes o médico inicia essa reposição com uma dosagem insuficiente, com uma quantidade de hormônio que não é suficiente para aquele caso. E como que a gente pode ver isso? Então, basicamente, a gente avalia isso principalmente ao final do ciclo que esse homem estiver realizando essa reposição de testosterona. Então, se você recomenda para o paciente fazer o ciclo a cada 15 dias, por exemplo, e você observa que lá para o final do ciclo os níveis ainda persistem muito baixos, você pode aumentar um pouco mais a dose já no início do ciclo. Ou ainda, você pode trocar o tipo de testosterona, dar alguma testosterona de uma ação mais prolongada, para que esse efeito não aconteça tão rapidamente, para que o homem tenha esse pico e essa quantidade de testosterona seja suficiente para que ele consiga chegar até a próxima aplicação. Então isso acaba acontecendo em alguns casos, mas é uma coisa mais simples de ser feita, porque basta que você realize um ajuste dessa dose, seja aumentando a dose ou colocando uma testosterona de uma ação mais prolongada, que as coisas tendem a se normalizar. O problema maior é quando você dá essa testosterona para o homem, os níveis por vezes até normalizam em alguns casos, e você observa que o paciente não tem uma melhora clínica dos sintomas que ele tem. Ele ainda está muito queixoso de que está se sentindo fraco, as ereções não voltaram, entre outras coisas. Então, o que geralmente acontece numa situação dessas? Deve ter alguma doença de base, algum problema de saúde mais sério responsável por isso. Ou seja, ter aquela testosterona baixa que ele tinha no início é a consequência de uma doença mais séria que está fazendo com que
esse hormônio fique baixo. Então não adianta você normalizar os níveis desse hormônio enquanto essa doença ainda não tiver controlada. Como assim? Por exemplo, o paciente tem um diabetes descontrolado, por exemplo. Os níveis de diabetes estão sempre muito altos. Isso pode se refletir justamente nos níveis de testosterona. Você repõe a testosterona, você pode até normalizar esses níveis de testosterona. Só que enquanto esse paciente não controlar direito o diabetes, nada disso vai adiantar. Ou o paciente, por exemplo, tem sérios problemas cardiovasculares, tem o colesterol lá em cima, tem triglicerídeo elevado, a pressão está toda esculhambada, não adianta também você ficar dando testosterona, porque mesmo que você normalize esses níveis, enquanto a doença de base não estiver tratada, não adianta, a testosterona não vai ter o efeito que ela deseja, porque na verdade foi a doença a causadora dessa baixa de testosterona. Então, nesse caso, tem que controlar a doença do paciente para ver se os níveis de testosterona não se normalizariam com essa simples medida. Tá? Então, o que acontece geralmente quando a reposição não está funcionando? Ou a dose é insuficiente, ou o paciente tem uma dosagem baixa, ou o paciente, tem uma doença de base subjacente que faz com que, mesmo que você consiga normalizar esse hormônio, enquanto essa doença não estiver tratada, o paciente não vai perceber uma melhora desses seus sintomas. Então, isso é o que pode acontecer em alguns casos. E além do fato, que a gente tem que comentar também um aspecto muito importante, é que às vezes os homens não esperam o tempo necessário para que se tenha essa melhora desses sintomas. Não é você aplicar a testosterona no primeiro dia, às vezes no dia seguinte você já vai perceber que tudo vai estar diferente na tua vida. Muitos dos efeitos relacionados à melhora dos níveis de testosterona levam alguns meses para realmente aparecerem. Por exemplo, aumento da força muscular, esse homem pode começar a perceber lá pelo 30º dia da reposição da testosterona, um aumento da mineralização da densidade óssea lá pelo 6º mês da reposição dessa testosterona. Enquanto sintomas, por exemplo, como a falta de libido e a disfunção erétil, eles podem melhorar mais rapidamente, mas não vai ser antes de um período de 2 a 3 semanas. Então, quando você está usando, a gente também pede um pouquinho de paciência até que esses sintomas acabem melhorando, porque a testosterona leva um tempo para que ela haja. E também às vezes não é na primeira aplicação que vai acontecer isso, porque não é somente ter um nível baixo de testosterona, o corpo leva um tempo para se adaptar a essa testosterona adicional que você esteja utilizando. Tá? Então são todos aspectos que devem ser considerados nessa hora e que podem fazer com que a sua reposição de testosterona não esteja funcionando. E qual que é o critério mais certo, qual que é o critério mais justo, que a gente pode realmente, mais fidedigno, que a gente pode dizer se essa reposição de testosterona esteja ou não funcionando? São a melhora clínica do paciente. Tá? Então, se o paciente está percebendo que está tendo uma melhora da libido, a ereção está melhorando, o humor está diferente, está dormindo melhor, então isso é um excelente sinal de que a reposição de testosterona está tendo o efeito que nós desejaríamos. Muitas vezes o paciente tem às vezes níveis que ainda não estão normalizados, mas essa melhora clínica dele já é suficiente para que nós deixamos a mesma dosagem e o mesmo intervalo das aplicações, porque a gente não quer que às vezes o exame esteja perfeitinho, que tenha no nível normal todo o tempo, porque essas oscilações que vão acontecendo ao longo dessa terapia vão acabar acontecendo. Por exemplo, no início, lá pelo 2º, 3º dia, muitas vezes o paciente vai ter um nível acima de 1000 e vai chegar lá no final do ciclo, às vezes com uma testosterona até mais baixa do que o normal. Mas agora, se ele está respondendo muito bem e está tendo uma melhora clínica dos sintomas, esse é a melhor coisa para nos guiarmos na reposição hormonal, e fazendo isso a gente pode até mesmo deixar a mesma dose e deixar o mesmo intervalo, porque essa terapia está sendo efetiva e está conseguindo melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, como você viu, são pequenas coisas que a gente tem que sempre avaliar, mas basicamente, quando a reposição de testosterona não está funcionando, ou é porque é uma dosagem insuficiente, que às vezes nós temos que aumentar a dose, ou ajustarmos o tipo de testosterona por uma testosterona de mais longa duração, ou você tem alguma doença de base
que esteja por trás disso, que foi a causadora da diminuição dos níveis de testosterona. E enquanto você não tratá-la adequadamente, mesmo que você normalize os seus níveis desse hormônio, você persistirá com esses sintomas. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.